Olha, quem acompanha de perto o mundo da inteligência artificial com certeza já ouviu falar de RLHF. É o tal do aprendizado por reforço com feedback humano. A ideia que vendem por aí é que essa é a fórmula mágica, sabe? O que deixa a IA mais poderosa. Só que a história real, essa é bem mais interessante e muito menos óbvia. Vamos direto ao ponto, a questão central. A pergunta que vale literalmente trilhões de dólares para indústrias como a financeira é exatamente essa. Como é que se pega um modelo de linguagem superpotente e se garante que ele não vai, sei lá, de um dia para o outro criar um desastre regulatório ou de reputação? E é bem aqui que nasce o primeiro grande mal-entendido. Quando a gente ouve feedback humano, o que vem na cabeça? Estamos ensinando a IA a ser mais precisa, a saber mais coisas, né? A ficar mais inteligente. Mas essa ideia, apesar de parecer lógica, leva a gente para o caminho totalmente errado. Então, se liga na regra de ouro de toda essa discussão. RLHF não tem a ver com performance, e sim com governança. Não se trata de aumentar o QI do modelo, mas de controlar o comportamento dele. É para pensar menos em um professor universitário e mais em um consultor de etiqueta corporativa que está ali garantindo que a IA se comporte exatamente do jeito esperado. Certo, agora que o porquê ficou claro, vamos para a parte divertida. Como é que isso funciona na prática? Como essa tal de governança de comportamento é implementada no mundo real, no dia a dia? Essa definição aqui é a chave de tudo. Presta atenção nos termos. Ajustar o comportamento e não o conhecimento. O que isso quer dizer? Que o objetivo não é dar mais informação para o modelo, é esculpir, lapidar a forma como ele se comunica, o tom que ele usa, o estilo da resposta e, o mais importante de tudo, as barreiras que ele simplesmente não pode cruzar. Pensa nesse processo como uma linha de montagem de 4 etapas. Primeiro, o modelo base é treinado com vários exemplos de respostas ideais. Depois, entra o fator humano. Especialistas olham para 2 respostas da IA, uma A e uma B, e votam na melhor. A terceira etapa é genial. Esses votos são usados para treinar um segundo modelo, o tal modelo de recompensa, que vira um juiz automatizado que aprende a prever a preferência humana. E, por fim, o modelo original é ajustado de novo para sempre tentar tirar a nota máxima desse juiz. É um sistema super engenhoso de alinhamento em cascata. Bom, chega de teoria, né? Vamos para onde o jogo é para valer. O setor financeiro é o estudo de caso perfeito para o RLHF, porque, nesse ambiente, 2 palavras mandam em tudo: risco e regulamentação. Mas quem são esses humanos que dão feedback? Esquece aquela imagem de um monte de gente contratada pela internet. Em um banco, a gente está falando da elite, diretores de compliance, advogados sêniores, analistas de risco. O tempo dessas pessoas não é só dinheiro, é um recurso escassíssimo e muito valioso. E é aí que o problema começa a dar escara. E aqui está o gargalo monumental. O processo é caríssimo, porque esses especialistas custam uma fortuna, é lento porque o trabalho principal deles não é treinar IA, e para piorar, é inconsistente. Bota 2 advogados na mesma sala, eles provavelmente vão discordar sobre uma nuance de uma resposta. É um verdadeiro pesadelo logístico. Vamos pegar um exemplo prático. Um assistente de investimentos com IA. O RLFF não serve para ele escolher ações melhores, não. Ele serve para garantir que ele nunca deu uma recomendação de investimento explícita. Serve para forçar o assistente a incluir todos os avisos legais e para penalizar qualquer linguagem que soe como uma promessa de ganhos. Em resumo, é 100% gerenciamento de risco. Ou então um chatbot interno para tirar dúvidas de compliance. O feedback vem todo do departamento jurídico e a missão é clara: garantir um tom ultraconservador e um alinhamento total com as políticas internas e com as leis. E aqui tem uma frase que define tudo. O objetivo não é ter a resposta mais útil, mas sim a resposta mais segura. Tudo isso nos leva a um dilema bem estratégico. Adotar o RLHF não é uma decisão de tecnologia, é uma decisão de negócio. A pergunta é bem simples, na verdade. Quanto vale o controle absoluto? E quanto se está disposto a pagar por ele? Olha só, essa tabela deixa o dilema explícito. De um lado, a engenharia de prompt. Barata, rápida, mas com um controle que pode quebrar a qualquer momento. Do outro, o RLHF. Controle total, granular, quase cirúrgico, só que é um custo proibitivo e com uma escalabilidade terrível. A escolha é entre um controle frágil e barato ou uma governança de ferro a um preço exorbitante. E aqui é fundamental não confundir RLHF com outra sigla famosa, RAG. A diferença é simples e muito poderosa. O RAG controla o que a IA sabe, dando para ela uma base de documentos para consultar. Já o RLHF controla como a IA se comporta com essa informação. A analogia perfeita é: o RAG é a biblioteca,
O RLHF são as regras de conduta para se seguir lá dentro. Com essa distinção em mente, a melhor prática no mercado financeiro vira tipo uma escada de 3 degraus. Primeiro degrau, RAG, para garantir que a informação está correta. Segundo degrau, engenharia de prompt, para um controle básico do comportamento. E só lá no último degrau, quando o risco é altíssimo e o controle precisa ser absoluto, aí sim se puxa a artilharia pesada, o RLHF. É a opção nuclear, usada só em último caso. Ok, vamos ao veredito. Com tudo isso em mente, quando é que se deve e, principalmente, quando não se deve usar essa ferramenta tão poderosa e complicada? É quase mais importante saber quando não usar. Se a ferramenta é interna, para especialistas, eles não precisam de um modelo todo amarrado. Se um bom prompt já resolve a maior parte do problema, não vale a pena gastar uma fortuna nos detalhes. E claro, para projetos de baixo risco ou em ambientes onde a infraestrutura de MLOps ainda está engatinhando, usar RLHF é como tentar matar uma mosca com um canhão. Não faz sentido. E mesmo quando se decide usar, existem 3 riscos gigantescos em jogo. O primeiro, o risco de petrificar as opiniões da empresa no modelo, deixando ele incapaz de se adaptar. O segundo é o alinhamento excessivo, que é quando o modelo fica tão medroso, tão cauteloso, que as respostas dele viram vagas e inúteis. E o terceiro, o próprio modelo de recompensa vira uma caixa preta e ninguém mais consegue explicar por que a IA está agindo de um jeito ou de outro. No fim das contas, a pergunta que fica é esta: o controle absoluto vale esse preço todo? O RLHF até promete esse controle, mas a fatura vem alta, em custo, em complexidade e nos novos riscos que ele mesmo cria. E decidir se vale a pena pagar essa conta, bom, é o que separa a vanguarda da tecnologia da governança corporativa inteligente.